Pessoal, agora seguimos com a palestra essencial para a saúde da mulher. Nós tivemos muitas para a saúde da mulher, né? Desde ontem. Síndrome do ovário policístico e endometriose. Recebam o Dr. Fernando Pequeno. Dr. Fernando é filho de Maria e marido de Luciana. Mulheres com endometriose grave, um médico nutrólogo que se dedicou ao conhecimento e ao tratamento das doenças que afetam a saúde da mulher. Hoje, irá nos mostrar uma visão diferente e complementar à do ginecologista em duas doenças que afetam profundamente o metabolismo da mulher: a endometriose e a síndrome do ovário policístico. Seja bem-vindo, doutor Fernando Pequeno. Eu queria só dar um depoimento pequeno aqui, que o doutor Fernando até pediu para mim falar para vocês, que eu tenho endometriose e eu tenho ovário policístico. Até falei para ele, eu tinha. Ovário policístico a gente ainda vê na ultrassom, mas endometriose eu não tenho mais sintomas. E eu sofri muito para descobrir que era endometriose. Há 15 anos atrás, eu dava febre alta antes do período menstrual. 2, 3 dias antes, eu dava febre alta. E por muitas vezes eu fiquei internada, fiquei até 11 dias internada, o máximo que eu fiquei. O infectologista chegou a fazer até um PET scan meu, porque ele não encontrava nada. Todos os exames estavam normais, todos normais, e ele não sabia mais o que fazer. E eu chegava a ficar internada várias vezes, quase que todos os meses eu estava no hospital, ia no pronto-socorro, o médico não sabia o que fazer, me dava um medicamentozinho, uma dipirona, mandava para casa. E o ginecologista não conseguia identificar o que eu tinha, sabe? E quando eu participei de uma palestra, o Renildo citou aqui ontem, que teve um médico que virou a nossa chave para a medicina integrativa. Eu sou a esposa do Renildo, tá? Para quem não sabe. Esse médico olhou para mim, eu falei com ele do meu problema, ele falou, você tem endometriose. Isso mudou a nossa vida, há 13 anos atrás. Mudou a minha vida, mudou a vida da nossa farmácia, porque a gente começou a dedicar mais à medicina integrativa. Aí que nós descobrimos o que eram os hormônios bioidênticos, e hoje, graças a Deus, eu não tenho sintomas nenhum de endometriose. Eu pensava que eu não ia engravidar mais, que eu já tinha uma filha de 10 anos. Vocês viram aí comigo um pequeno aí de 12 anos, ele veio depois do tratamento da endometriose. Então, eu só tenho a agradecer, né, esse médico que me ajudou, que nos ajudou, e hoje eu quero transmitir isso para milhares e milhares de mulheres que têm esse problema e nenhum médico, às vezes, não consegue identificar esse problema. E isso é muito triste, porque a gente sofre muito. É muito sofrimento para uma mulher com endometriose, com ovário policístico, sem saber que ela tem esse problema. Então, eu queria deixar só esse pequeno depoimento, que o doutor Fernando acho que vai acrescentar alguma coisa aqui, o porquê disso, né? É com você, doutor Fernando. Obrigado. Boa tarde. 3,8% dos pacientes recebem TRH, mulheres em pós-menopausa. Né? Essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas é provável que aqui no Brasil não seja muito diferente. Né? Pensa no tamanho da quantidade de mulheres. Né? Aqui no Brasil, estima-se 30 milhões de mulheres na pós-menopausa. Né? 96, alguma coisa perto de 96% não recebem terapia de reposição hormonal. Que as mulheres são negligenciadas, né? Eu pedi para a Edilane falar do caso dela. Isso acontece com menopausa, sim, mas acontece com praticamente todas as doenças típicas da mulher. Né? Eu vou falar assim, as doenças próprias da mulher, tá? Daqui em diante. Eu não vou falar doença ginecológica, e já vocês vão entender o porquê. Olha, em endometriose, a distância entre o primeiro sintoma e a primeira vez que a mulher procura um médico, 3 anos e meio, pouco mais de 3 anos, quase 4 anos. É o tempo que a mulher demora entre o primeiro sintoma e ela procurar um médico. Observa que um ponto importante
que essa negligência, ela não parte só do médico, ela parte, inclusive, da própria paciente. Depois que ela vai no médico, demora mais 5, 6 anos para ela conseguir fazer o diagnóstico. Isso aqui é as mulheres que conseguem fazer o diagnóstico, né? Isso sugere que é uma doença bastante complexa, de difícil diagnóstico. Sugere. Porque, na prática, a Diane falou bem, um médico que tinha um olhar, que ouviu ela, ele já assumiu, você tem endometriose, né? E aí fez uma investigação profunda e encontrou, né? Não é muito difícil a gente ver casos assim, parecidos com esse. Parece difícil, mas isso acontece porque há uma dificuldade do médico em reconhecer os sintomas da endometriose. Quando há dor, é mais fácil, mas às vezes essa dor para, ou ela não aparece, ou ela para ao longo do tempo. Aqui, ao longo do dia, nós vamos falar um pouquinho a respeito. Essas mesmas pacientes, elas dizem que os médicos normalizaram os sintomas de endometriose. As pacientes sentiram que os seus sintomas eram ignorados, né? Então, pensa, uma jovem, uma adolescente, foi no médico, reclamou, ele falou, não, isso é normal. Pronto, ela aceita aquilo como normal. Situação, as mulheres são negligenciadas, amplamente negligenciadas. Problema, médicos normalizam sintomas. Olha esse dado aqui também, bastante curioso. Somente 18% das mulheres com sintomas, aqui sintomas moderados a intensos de TPM, síndrome pós-menstrual e transtorno disfórico. Somente 20% das mulheres com sintomas moderados a intensos procuram ajuda médica. Olha que curioso isso, né? Elas também falam que consideram sintomas normais. Então, o fato de o médico ignorar os sintomas não é o problema, né? Existe um outro problema, é o fato da mulher normalizar os seus sintomas, mesmo que eles sejam moderados a graves, né? E olha aqui, quando elas procuram ajuda, a maioria dos médicos prescrevem algum tratamento, né? Somente 20% não foram tratadas. Eu queria chamar a atenção aqui para essa questão, tentar raciocinar aqui um pouquinho e tentar pegar alguma sutileza nessa situação. Quem sabe a gente consegue ajudar essa multidão de mulheres, né? A normalização dos sintomas, né? Quando o médico diz normal, ele está, às vezes, partindo de um critério, às vezes, pessoal, particular. Ele decreta, né? Ele estabelece uma norma, né? Você é normal, né? E agora, é uma lógica muito coerente do ponto de vista do paciente. É natural que a mulher entre na menopausa, é natural que ela menstrue, né? Então, se é natural entrar na menopausa, não é natural tratar, né? Não é difícil uma paciente se sentir culpada em estar tratando endometriose ou por exemplo, menopausa, né? Muito comum isso, em menopausa especificamente, né? A mulher sente que ela está fazendo algo antinatural, que ela está indo contra a sua natureza. A sua natureza é entrar na menopausa, né? Esperando sempre uma punição divina pelo tratamento que ela está fazendo, né? Eu imagino que vocês devam perceber isso nos seus pacientes. Se olhar a fundo, você vai perceber isso. Pensa, olha, síndrome de ovário policístico, endometriose e climatério. A gente juntar isso aqui, uma quantidade absurdamente grande de mulheres não tratadas e, muitas vezes, quando são tratadas, se sentindo culpadas por tratar, esperando a punição divina, vir um câncer, vir alguma coisa. Qualquer coisinha,
qualquer detalhe que ocorrer de errado naquele tratamento, ela abandona, né? Esse é o mercado que a gente está, né, inserido. E eu penso que a gente vive uma cultura em que a mulher se auto-negligencia. Faz parte da nossa cultura. É mais profundo do que simplesmente uma negligência médica, né? Eu entendo aí, sim, negligência médica, mas é um pouco mais profundo do que isso. Não é incomum a gente ter muita dificuldade em uma paciente que está extremamente sintomática, com qualquer uma dessas doenças, e ela resistir ao tratamento, né? A melhor opção de tratamento, ela, mesmo assim, ela não quer fazer o tratamento. Eu vejo duas possibilidades aqui, importantes para o médico. A função do médico é, sim, mudar essa cultura, uma cultura equivocada. É importante que o médico retorne a mulher à sua plenitude, né? Que ele corrija essa perversão de percepção, né? Eu disse que é muito lógico pensar que, se é natural entrar na menopausa, então é antinatural se tratar, né? E eu penso que tem duas questões aqui. Uma, claro, a humanidade, né? Eu pedi para me apresentar, sem nem falar minha especialidade. Minha mãe, endometriose grave. Minha esposa, endometriose grave. Eu sempre digo assim, né? Freud explica, elas têm até uma personalidade semelhante. E minha filha, possivelmente, endometriose, né? Eu acho que é uma questão de humanidade. Os médicos se engajarem nesse processo, né, em revelar para essas mulheres o que está se passando ali, né? E uma oportunidade de negócio, sim, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de negócio, né? Toda doença ginecológica afeta profundamente a natureza da mulher. E eu acho que é isso que tem que vir à luz, e que raramente isso é chamado a atenção da mulher. A endometriose, eu vou falar de endometriose SOP, poderia falar de climatério, mas eu acho que endometriose SOP nos dá aqui algumas questões muito marcantes, e que a gente pode associar com o climatério, né? A gente teve aula ontem de climatério com o Vinícius. Eu acho que aqui eu posso contribuir mais com essa visão um pouquinho separada daquela visão do ginecologista, né? Todas as duas doenças afetam fertilidade, e aí sim afeta o trabalho de ginecologistas, de fertileutas, afeta o metabolismo, aí influencia, sim, no trabalho de nutrólogo, de endocrinologistas, influencia a suscetibilidade a doenças inflamatórias e, consequentemente, afeta o trabalho de reumatologistas. Aqui na distribuição de gordura, dermatologistas, nutrólogos, nutricionistas, todo mundo precisa conhecer a respeito disso. Conectomas cerebrais, comportamento alimentar. Acredita nisso? Que a endometriose, a SOP, afeta comportamento alimentar? Vamos destrinchar um pouquinho disso aqui, porque a gente precisa trazer luz para as mulheres. E, primeiro, o médico precisa compreender bem toda a profundidade que essas doenças têm, né? E só ele compreender não basta, ele precisa compreender e precisa falar, ele precisa comunicar. E é bem provável que, se você comunicar uma relação entre intolerâncias alimentares ou uma reação adversa a alimento, e fazer uma conexão disso com endometriose, por exemplo, você vai conseguir chamar a atenção da mulher muitas vezes mais fácil do que pelo sintoma ginecológico, que para ela aquilo já é normal, né? Toda doença crônica tem um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, se você não encontrá-lo, você não vai conseguir tratar, né? Acho que todo mundo sabe que a endometriose tem um ciclo vicioso de inflamação e uma alteração na sinalização estrogênica,
E no ovário policístico, um ciclo vicioso entre um hiperandrogenismo e resistência insulínica, né? Mas vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas. Eu vou falar bem rápido, viu? Endometriose e infertilidade. Ela afeta toda a micro e macroestrutura do sistema reprodutivo da mulher. Alterações moleculares, de microestrutura, alterações anatômicas, alterações da fisiologia. Depois nós vamos ver que já existem algumas hipóteses de que essa alteração também acontece no trato gastrointestinal da mulher, fazendo uma conexão aí com a aula do Cristiano, espetacular, né, a aula dele. Infertilidade, endometriose e climatério. Tem algum detalhe a respeito da endometriose importante? Tem sim. Toda mulher entra no climatério, mas nem toda mulher entra do climatério do mesmo jeito. As mulheres com endometriose entram no climatério de formas diferentes, tendem a ter mais efeitos colaterais com uma terapia hormonal. E aí, muitas vezes, quando o médico inicia o tratamento, ela começa a ter sangramento, dor, ela abandona. Então, às vezes, você perde uma boa oportunidade de cuidar dessa mulher. É comum médicos dizerem que agora, pronto, você entrou na menopausa, você está curada da sua endometriose, né? Então, às vezes, usa como argumento e ela acha uma maravilha. Então, né? Não vou tratar. Endometriose e suas metástases. Tá? Desculpa o termo aqui, impreciso, é que a síndrome de ovário policístico e a endometriose, elas fazem uma conexão e criam um ciclo vicioso com outras doenças, né? A endometriose, ela gera uma inflamação que é um pouquinho diferente daquela inflamação lá do inflammaging, um pouquinho diferente. Ela tem um protagonismo de células B e é pano de fundo para doenças autoimunes. Então, ela faz uma conexão com doenças autoimunes. Endometriose pode estar, sim, relacionada a doenças lá do endocrinologista, aqui do gastro, aqui do psiquiatra, aqui e assim vai, do hematologista, né? Então, um monte de médicos, essa mulher passa e, frequentemente, ela não recebe o diagnóstico nunca. Fica fazendo reposição de noripurum e nunca tem um tempinho para ser ouvida, né? Nunca teve uma consulta decente a respeito da vida dela, do ciclo menstrual dela. A endometriose, ela faz uma sobrecarga do eixo HPA. Então, a mulher é mais estressada mesmo, faz uma conexão aqui com disbiose. Esse aqui é um mecanismo por trás. Existem algumas hipóteses de que, assim como o estradiol tem um efeito proliferativo lá no endométrio, ele também tem um efeito mais proliferativo no trato gastrointestinal. Ele aumentaria lentamente o tamanho e a microarquitetura do trato gastrointestinal. É uma hipótese, mas que eu acho muito coerente. Isso também aconteceria na pele. Então, as mulheres com endometriose tendem a ter uma pele mais flácida, tendem. Endometriose e mente. Olha que coisa. A mulher vai ganhando uma hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Ocorre uma hiperatividade do córtex sensitivo. Tá? Guarda essa informação. Viu? Ela fica mais sensível à dor, ela fica mais sensível à temperatura. Então, no calor, está calor demais, no frio, está frio demais, ela fica mais sensível. Né? Ocorre algumas alterações de crenças relacionadas à dor, tem algumas coisas bastante chocantes em relação a isso, né? Que a mulher começa a perceber a dor não como uma ameaça, mas sim como uma punição, e começa a não buscar ajuda. Né? Há uma alteração aí profunda na personalidade. Né?
inflama porque come errado. Essa aqui é uma pergunta, porque é uma pesquisa que mostra que ela come errado porque inflama. Então, na verdade, a endometriose gera uma inflamação. Essa inflamação conecta com o trato gastrointestinal. Isso gera mais inflamação, potencializa essa inflamação. A inflamação no cérebro aumenta a vontade de comer. Quando eu olho para uma comida, dá um exemplo aqui, né, um bolinho de chocolate. Eu olho para um bolo de chocolate, eu tenho uma percepção antecipada de prazer específica, né, minha. E você tem outra, cada um tem uma percepção antecipada de prazer diferente. A mulher com endometriose, ela tem uma percepção antecipada de prazer aumentada. Então, quando eu olho para um bolo, eu falo, é legal, é gostoso esse bolo. Aí minha esposa, olha para o bolo e fala, que delícia esse bolo aqui. O brilho, a textura, certo? Tudo. Ele é mais atraente, né? Ela é mais facilmente seduzida. Para mim é atraente, para ela é irresistível, tá? Só para compreender um pouquinho a dinâmica, né, do processo. Ela vai lá e consegue comer pouquinho. As pessoas vão chamar assim de beliscadora. Ela consegue lá comer um pouquinho, e aí para. Aí depois, na mente aqui, de novo, o bolo, eu vou lá, pega mais um pouquinho. Vocês entendem melhor de onde é que está saindo isso, tá? Uma hipersensibilidade sensorial. Endometriose é isso tudo. Endometriose não é dor. Endometriose não é sangramento. Endometriose é tudo isso aqui, né? Falando aqui na mente, né? É ansiosa, facilmente seduzida, né? Aqui no intestino é enfesada, né? Eu compreendi melhor, né? Foi muito tempo de muitas brigas e discussões, né, até eu compreender melhor essa dinâmica. SOP infertilidade, correndo também, viu? É a causa mais comum de infertilidade. Por que eu falei essa questão da infertilidade? Porque, às vezes, é aonde eu consigo fisgar o paciente, que às vezes é um paciente muito jovem, e eu consigo pegar o pai ou a mãe e falar, olha, a sua filha tem isso aqui, e ela pode entrar na menopausa precoce, igual você entrou, ela pode ter problemas com infertilidade, então a gente precisa cuidar bem dela e manter ela sob tratamento. A resistência insulínica afeta negativamente até em caso de FIV, né? Só para saber que o problema, portanto, não é só que ela ovula ou não ovula, tá? Tem um problema na reprodução em si, é um pouco mais profundo, né? SOP e reposição hormonal. Olha, as diferenças no perfil cardiometabólico, elas parecem desaparecer após a menopausa. Por que eu coloquei isso aqui, né? A gente sabe que a mulher com SOP, ela tende a doenças metabólicas e doença cardiovascular, né? E se a insuficiência estrogênica aumenta ainda mais, né, aumenta o risco cardiovascular, então, teoricamente, a mulher com SOP aumentaria ainda mais, né? E aí, a pesquisa mostra que não, isso não acontece. E essa comorbidade cardiometabólica, ela está relacionada, na verdade, ao excesso de peso, né? Não à questão hormonal em si, mas à questão do peso. Então, a mulher que entra no climatério, provavelmente também, ela aumenta o risco cardiovascular, tem o efeito da proteção, do estradiol, sim, mas a gordura visceral parece ser o fator mais relevante, né? Realmente relevante. E aí fala aqui a importância de manter essa mulher com um percentual de gordura muito baixo. A SOP é uma doença do ciclo menstrual, é assim que o paciente percebe, mas, na verdade, é uma doença endócrina metabólica, né? Esse efeito endócrino metabólico, ele não sabe, né? Eu costumo usar a dislipidemia para poder chamar a atenção do paciente e ajudá-la a tratar
a síndrome de ovário policístico. Se for pela síndrome de ovário policístico, não está muito aí, mas para baixar esse colesterol aí, doutor, eu me treino bem, eu me alimento bem, e esse colesterol não baixa. Pois é, vamos lá, deixa eu te ajudar agora a baixar esse colesterol, né? Olha aqui uma coisa interessante a respeito da síndrome de ovário policístico. O ciclo vicioso, na verdade, ele tem 3 pernas. E dessas 3 pernas, quase sempre, o médico ajuda na resistência insulínica, ele passa remédio, ele passa estratégias para a resistência insulínica, ele trata e ajuda no hiperandrogenismo, mas ele não costuma ajudar na adipogênese. Não, filha, você tem que treinar e se alimentar bem. A adipogênese, tá? faz parte do ciclo vicioso da síndrome de ovário policístico. Então, não é incomum mulheres tratarem da síndrome de ovário policístico, continuar com a gordurinha abdominal, mesmo que esteja com as coxas definidas, mesmo que esteja com toda malhada, né, gordura abdominal. Essa queixa que eu estou falando agora é a queixa mais comum de mulheres que fazem longevidade, médicas que fazem longevidade me procuram. De vez em quando, alguma médica que faz longevidade, medicina integrativa, me procura. Quase todas. Fernando, eu estou bem, eu estou magra, estou com a definição legal, mas essa barriga não sai. E aí, boa parte delas estão aqui. Ela teve, lá atrás, não, mas já estou tratada. A médica fala isso. Não, tem, mas eu já estou tratada. E realmente você está tratada, mas o ciclo vicioso continua lá. O ciclo vicioso está ali. É preciso tratar esse ciclo vicioso, né? E, agora, de toda a aula, se eu puder deixar isso aqui com vocês, eu estou satisfeito, tá? Aqui está o pulo do gato, na verdade. Tá? Disfunção mitocondrial, todo mundo sabe. Doença metabólica, a gente está falando de mitocôndria, né? Inflamação, a gente está falando de mitocôndria, sim. Disfunção mitocondrial. Só que tem um detalhe importante, né, que eu queria dizer para vocês. É que quando você está tratando de um homem, você fala disfunção mitocondrial e basta. Para a mulher, não basta isso. Você tem que dar um passo à frente. Você tem que entender algo a mais, porque senão você não consegue tratar essa mulher. Tanto a SOP quanto a endometriose têm disfunção mitocondrial. Mas as duas têm disfunção mitocondrial diferentes, tá? E exigem, e claro, dão respostas diferentes, exigem um tratamento diferente também. Aqui entra onde você consegue intervir em estilo de vida, em suplementação, de maneira mais precisa para cada uma delas. Viu? A disfunção mitocondrial ela está relacionada com todos os outros fatores da síndrome de ovário policístico, inclusive com aqueles 3 fatores que são definidos, né, como ciclo vicioso da SOP. A disfunção mitocondrial ela é causadora dos 3 fatores, né? Então, se você consegue atuar na mitocôndria, a sua chance de corrigir o problema com mais precisão, com mais eficiência, é muito maior, né? De maneira mais contundente, você consegue recrutar mais recursos de maneira mais efetiva. Por que eu falei que é diferente? Na endometriose, a gente tem problema com a mitofagia. Tá? Então, vamos lá. Na síndrome de ovário policístico, o problema é mitocondriogênese. Na endometriose, o problema é mitofagia. O que acontece? A mitocôndria ela fica o tempo inteiro fazendo fusão-fissão. Todo mundo entende isso? Ela se separa e junta, separa e junta. Esse processo ajuda essa mitocôndria a se manter mais saudável. E ela destrói, reconstrói. Né? Então, mitofagia, mitocondriogênese. Mitofagia, mitocondriogênese. Então, a célula fica fazendo isso o tempo inteiro. E isso garante mitocôndrias jovens ao longo da vida. Né? Se você consegue fazer isso no seu cérebro, você tem um neurônio
de 50 anos, mas você tem um citoplasma, proteínas, mitocôndrias, de 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade. Se você não consegue fazer isso, você tem um neurônio de 50 anos, mas você tem um citoplasma de 10, 15 anos, certo? A renovação intracelular é muito maior do que a renovação celular, tá? Guarda essa informação também, ela é importante. O que acontece? De uma maneira grosseira, né, mas pelo efeito proliferativo do estrogênio, não ocorre, tem falhas, né, na mitofagia, tem falhas na apoptose. Tanto é que a célula da endometriose ela é resistente à apoptose. Então, ocorrem falhas na apoptose, falhas na mitofagia, falhas de autofagia. Né? Qual a consequência disso? Essa célula tem muitas mitocôndrias, mas são mitocôndrias velhas. Por quê? A função da mitofagia é destruir, é fazer uma limpeza das mitocôndrias velhas. Está vendo ali? Esse esquema aqui está sugerindo isso. Tem 3 mitocôndrias, uma mais novinha, uma mediana e uma mais velhinha. Na hora de fazer a mitofagia, a célula prefere, tem alguns mecanismos, né? O sistema ubiquitina, por exemplo, ele marca as mitocôndrias velhas. Aí a célula vai e destrói a mitocôndria velha. Na mulher com endometriose, isso não acontece tão eficientemente, nem no endométrio e nem no resto do corpo. Né? Isso explica o porquê, por exemplo, do aumento de autoanticorpos. Se você medir autoanticorpos no corpo da mulher, você vai achar um monte de autoanticorpos positivos. Um exemplo, tá? O receptor de tireoide, o receptor de TSH, ele desnatura, né? É uma glândula extremamente oxidante, né? Então ele desnatura, mas o corpo não renova aquela proteína. Aquela proteína desdobrada, alterada, ela se torna alvo do sistema imunológico. Ele começa a produzir autoanticorpos contra aquela proteína desdobrada, tá? Porque ela não foi renovada. Aqui, ó, mostrando como funciona quando não há fusão. Aqui a mitocôndria bonitinha, como deve ser. Aqui como ela fica quando não há fusão, fissão mitocondrial e mitofagia. E na síndrome de... e aí, o que acontece com mitocôndria velha? Estresse oxidativo e inflamação. Na síndrome de ovário policístico, há uma disfunção da fusão e da biogênese. Então, há pouca biogênese mitocondrial. É isso aqui, ó. São pouquinhas mitocôndrias. As mitocôndrias são até boas, mas são pouquinhas mitocôndrias. Aí você vai ter uma inflexibilidade metabólica. A célula tem uma capacidade oxidativa ruim. Ela tem dificuldade de fazer oxidação, tanto de carboidrato quanto de gordura, né? Explica a resistência insulínica intracelular, né? Tudo bem? E aí sim, tem uma coisa aqui interessante. Se você usa um suplemento que poupa a mitocôndria, na mulher com endometriose, você pode piorar a endometriose. Tá? É o caso da creatina. Prescreve creatina, piora a endometriose da mulher. Então, quando você sabe o mecanismo, você consegue intervir de uma maneira mais precisa. Tá? E no cérebro, a resistência insulínica no cérebro, eu falei o que acontece na inflamação, né? Aquela hipersensibilidade sensorial. A resistência insulínica no cérebro tende a gerar mais fome emocional, atua lá no sistema de recompensa. Compulsão alimentar periódica, por exemplo, tá? Perda do controle do impulso. E aí, óbvio, você entender isso é importante para poder fazer um tratamento adequado. É diferente você tratar uma mulher que tenha uma percepção aumentada uma percepção de prazer antecipada aumentado e outra que tem compulsão. São coisas diferentes. E tem uma coisa muito interessante aqui.
é que essa mulher que tem percepção de prazer antecipada aumentada, ela tende a falar que é compulsiva mais do que a mulher que tem compulsão de verdade. Então, quando o médico que não sabe fazer uma história bem feita, ele vai fazer diagnóstico de compulsão em mulheres que não têm compulsão e vice-versa. Essa aqui, às vezes, ela sente vergonha de falar que tem compulsão. Se você não fizer uma investigação bem feita, ela não te fala. Aí você inverte o tratamento, né? Então, SOP é isso, é esse conjunto aí enorme de coisas, né? É importante que os médicos tenham ciência disso, é importante que a gente fale, a gente comunique isso para as mulheres. Elas precisam saber que são doenças que afetam profundamente o corpo, tão profundamente que, às vezes, ela não consegue separar a doença dela mesma, né? Como se aquilo incorporasse na identidade dela. Ela começa a se identificar com a doença. Tá? A gente faz uma conexão lá atrás, aquilo que eu falei dela se perpetuar na doença. E tratamento, como é que a gente faz? Também de maneira bem rápida aqui. Eu vou tentar colaborar o máximo possível com alguma coisa útil para vocês saírem daqui sabendo fazer algo que não sabiam antes. Tá? Quando a gente fala de alimentação, não processados, né? A aula passada, o Cristiano falou a respeito disso, perfeito, tá? Perfeito. Não processados. O não processados altera, os alimentos processados alteram a função cerebral. Então, quando a mulher com endometriose olha para o alimento processado, ela tem uma percepção antecipada de prazer aumentada, certo? Por isso que ela não quer o arroz integral de jeito nenhum, ela quer o arroz branco. Você fala, mas é só trocar, faz uma receita. Ela não quer, ela quer aquele que ela sempre comeu, né? E no SOP, quando ela come, aquilo gera reforço positivo. Então, ela come, aí ela quer comer mais, comer mais. Então, ela come mais, né? Ela é mais comedora, come um volume maior de comida, fica mais tempo sem comer. Mulher com endometriose tende a se adaptar melhor com a alimentação mais low fat, mais para o lado do Mediterrâneo, rica em micronutrientes, rica em fibras, né? Algo semelhante ao que o Cristiano mostrou aqui. Depois eu falo do SOP. Vou passar todas aqui da endometriose, fazendo a conexão com a mitocondriogênese, com a mitofagia, que fica mais fácil. Aqui é só um tipo de... Existe uma dieta que chama dieta para endometriose, tá? que é bem estudada, é bem documentada. Eu quis colocar aqui os biotipos, porque é mais comum mulheres com endometriose ter um biotipo que é chamado de ginoide ou triângulo. E é mais comum mulheres com ovário policístico ter esse biotipo triângulo invertido, né? A proporção, né, de quadril e ombro é um marcador, tanto para a endometriose, marcador diagnóstico, tanto para a endometriose quanto para síndrome de ovário policístico, né? E eu insisti, Diane, para você falar aqui, porque você é de um biotipo, olhando de maneira muito rápida, tá? Um biotipo diferente das duas. Então, eu achei interessante você falar por causa disso. Algumas mulheres têm um biotipo O, que ela tem um pouco das duas, né? Ela tem ombros e quadris mais largos, tá? Aí isso aqui muda um pouquinho, tá? Mas aqui a gente vê uma mulher que tem estampado nela inflamação. E aqui a gente tem uma mulher que tem estampado nela resistência insulínica, tendência à gordura visceral, tendência à gordura subcutânea, tá? Aquela hiperproliferação, aquele efeito proliferativo do estradiol, tá? Em tecido subcutâneo. Tá? Em cronobiologia, na mulher com endometriose, janela alimentar mais curta. Quando você faz uma janela alimentar mais curta,
Você aumenta o intervalo de jejum entre a última refeição de um dia e a primeira refeição do outro dia, você aumenta o processo de autofagia, o processo de mitofagia. Tá? Eu vi ontem o Dr. Tanuri, né, falando os cuidados com algumas dietas que fazem perda muscular. Né? A questão aqui importante é que essa mulher ela precisa perder proteína. Ela tem proteínas envelhecidas dentro do corpo dela. Ela tem receptores envelhecidos, ela tem membranas envelhecidas, ela tem mitocôndrias envelhecidas. Ela precisa ativar esse processo de faxina. É faxina, não é catabolismo. Tá? Se você colocar proteína suficiente, se você fizer uma alimentação saudável, né, aqui mais para o lado de low carb, você faz uma restrição de horário de refeição e você ativa um processo de faxina celular. Tá? Isso é trazer jovialidade para ela. Você não está fazendo catabolismo, você não está construindo um ambiente de catabolismo, não. Você está permitindo que o corpo dela faça esse processo de faxina. Tudo bem? Detox aqui. Ó, lá em cima eu falei estilo alimentar para o lado do Mediterrâneo. Né? Dieta é um pouquinho diferente. Dieta é algo para ser feito num período curto. Tá? Isso é importante que todos os médicos saibam. Dieta é um treino, igual exercício, é um treino. Né? Você não malha, você não está lá para malhar, para gastar. Você está ali para treinar, você vai treinar o seu metabolismo. Você faz algo, você provoca um desafio, e esse desafio induz o seu corpo a ficar melhor. Dieta é a mesma coisa. Aqui, ó, uma dieta anti-inflamatória, com baixo alimentos fermentáveis, né? Aqui, algo parecido com aquilo que o Cristiano apresentou ontem, na palestra anterior. Tá? Então, uma dieta mais anti-inflamatória, mais intensa. Quando você faz por um período curto uma dieta mais rígida, você desinflama o corpo, e quando desinflama o corpo, a percepção antecipada de prazer diminui. Isso é muito interessante. Ela faz uma dieta dessa, e depois, quando ela sai, ela volta para a dieta mediterrânea dela, e agora ela não pisa na jaca com tanta frequência. Aí mais na frente você vai lá e faz outro desafio, mais lá na frente faz outro desafio curtinho, tá? Que no curto prazo as pessoas conseguem fazer, às vezes, coisas bastante rígidas, no curtinho prazo. Né? Essa aqui é a forma que você tem de treinar o autocontrole. Tá? O autocontrole não é algo da vontade. Tá? A pessoa tem que ter a vontade de se segurar e não resistir à tentação. Não é assim. A vontade dela é usada para ela executar esses desafios. E esses desafios vão deixando o cérebro mais desinflamado, e ele mais desinflamado consegue resistir à tentação com mais facilidade. Certo? Treino curto em jejum, rapidamente. Né? Mais uma vez, ontem o Tanuri falou a respeito, cuidado com o exercício em jejum, né? Porque ele perde massa muscular, e perde mesmo. Mas lembre-se que essa aqui, ó, a gente quer um pouquinho sim. Tá? Não que ela perca músculo, a gente quer fazer a faxina. Tá? Por isso o treino curto. Lembra que ela tem mitocôndrias velhas, então ela tem pouca energia. Você vai perguntar para ela, ela fala, eu me arrasto para ir na academia. Né? E se você pedir para ela fazer treinos longos, ela começa até bem, mas no final ela não está aguentando mais aquele negócio. Né? Tende ao tédio com muita facilidade. Então, o treino curto, mais intenso, ele dá uma ligada, falando aqui na energia dela. Tá? Mas o mais importante é que ele ativa mitofagia. Treino curto, intenso. Você faz mitofagia sem deixar ela exausta. Né? Aí amanhã ela consegue voltar no treino, e amanhã consegue voltar no treino. Aqui, a proposta é treino todo dia. Se você vai treinar 5, 10, 15, 20, 30 minutos, não importa, é treino todo dia. Vai lá, faz 5 minutos, vai embora. Não tem energia para nada, vai lá, faz 5 minutinhos e vai embora. Mas aqueles 5 minutinhos, ela está indo no máximo dela, e esse máximo vai fazer mitofagia. E você começa de maneira muito parecida com o que o Cristiano falou a respeito do Guardian. Ele coloca um tiquinho só, depois ele coloca mais um pouquinho, e o corpo vai ganhando tolerância. Tá? Você vai fazendo isso com o treino dela, dando frequência. Viu? Frequência. Aqui é uma pesquisa com essa diferença de tipos de treino em doenças é muito raro
isso ser feito em seres humanos. Por isso que acaba a gente só tendo opção com animais. Ciclo sono-vigília, né? Tanto SOP quanto endometriose precisa cuidar muito bem disso, mas na endometriose eu coloquei vitamina D primeiro, porque aqui a preocupação com a inflamação é muito maior, né? Então, a vitamina D vai influenciar na inflamação em vários níveis, cerebral, intestinal, local da endometriose, né? Então, em vários níveis. Tá? Ela precisa dormir também, melatonina é importante, mas na SOP é o contrário. Você tem que dar uma atenção muito, muito especial para encontrar a melhor dose possível de melatonina para ela, e o cuidado também com a vitamina D. Mas ali, o cuidado com a vitamina D é essencial. Né? Eu falo isso para o paciente, olha, você precisa aprender, você precisa ter domínio da sua vitamina D. É você que precisa aprender a manter a sua vitamina D no ótimo a vida toda. Né? Magnésio, todas elas precisam de magnésio. Mas aqui na síndrome de ovário policístico, essa misturinha ali ó, de melatonina, magnésio e minoxidil, essa misturinha ali, ó, melatonina, magnésio e minoxidil, está sendo muito usada em vários suplementos aí, às vezes usado para atletas, para fazer reparo celular em atletas. Não sei se vocês já perceberam. Tem um monte aí. Inclusive, a Central Pharma tem um que chama Sleeps. É assim, não é o nome? Sleeps. Tem um produto que ele tem inositol, magnésio e melatonina. Não é isso? Não tem? É um pozinho? Mas tem Blue Calm, tem o magnésio inositol, tem vários produtos no mercado. Se vocês olharem o famoso Fertsop, ele tem inositol e coenzima Q10. Tá? E por que na mulher com síndrome de ovário policístico, melatonina, magnésio, inositol e Q10, tá? Tudo aqui, magnésio glicina, né? Bisglicinato, para ajudar ela a relaxar melhor. Ela tem dificuldade de relaxar. Ela não consegue relaxar para fazer o processo de mitocondriogênese. Tá? Ela precisa dormir bem. Você tem que dar ela não tem falta de energia normalmente. O que ela tem é um sono ruim. Tá? Ajude ela a dormir bem e você vai fazer um bem enorme para essa mulher. Ela vai dormir, vai começar a fazer mitocondriogênese e a coisa vai começar a melhorar. Então, voltando lá, magnésio, pool de magnésio, pensando aqui em magnésio que possa melhorar um pouco a energia. Ergogênicos, eu usei ergogênicos aqui, o termo ergogênico também, pensando em performance biológica, tá? Não performance atlética. O Tanuri ontem falou assim, você tem que ir onde há falha do paciente, onde há deficiência do paciente. Se você for onde há deficiência, você consegue ajudar ele. Aqui é a mesma coisa, né? Chá verde, polifenóis, que são anti-inflamatórios, tem um efeito levemente estimulante. Tá? São mulheres que tendem a ter baixa energia, a inflamação dá uma fadiga, um cansaço, elas são fadigadas. Né? Alguns dos maiores especialistas em endometriose dizem isso, que é o sintoma mais comum. O sintoma mais comum não é dor, é fadiga, cansaço. Né? Vitamina C e E, aqui algumas, no slide anterior, algumas pesquisas mostrando isso, o efeito. Colágeno, gente, só para lembrar aqui, lipopolissaccáride, né, são nutrientes não completamente digeridos, que são absorvidos e geram inflamação à distância. Né? Peptídeos de colágeno são justo o contrário. Eles são peptídeos que são absorvidos. O exemplo clássico é o C2. O C2 é um peptídeo absorvido e que gera anti-inflamação à distância. Tá? E esses peptídeos de colágeno, além disso, eles têm uma anti-inflamação localizada, então eles têm um delivery. Eles têm um efeito específico na articulação, no tendão, na pele, que é muito interessante. Não é que o colágeno verisol vai lá e incorpora na pele, não é bem assim. Não é que o C2 vai ali e incorpora na articulação, não é isso não. Ele faz anti-inflamação. Tá? E na síndrome de ovário policístico, nutrientes que fazem mitocondriogênese, né?
minoxidil, whey, HMB. Aqui o whey, suplementação maior de whey, para que faça a sinalização. Tá? Só para lembrar que o whey é nutriente, matéria-prima, mas ele também faz sinalização. Essa sinalização ocorre lá em sensores de nutrientes intracelulares, a MPK-mTOR. Ele ativa mTOR, quando ele ativa mTOR, ele ativa a mitocondriogênese. Tá? Então, o whey, especificamente, ele tem um efeito no mTOR muito interessante, HMB. Aqui talvez seja onde a diferença entre síndrome de ovário policístico e endometriose seja maior. Para você cuidar da mitocôndria da mulher com endometriose, polifenóis, nada que poupa mitocôndria. Como eu falei, não usar creatina. Tá? Cuidado com o whey. Você pode usar o whey em quantidades baixas para suprir a necessidade de proteína. Tá? Não quantidades altas para fazer sinalização de mTOR. E já na mulher com síndrome de ovário policístico, pode usar whey, HMB, creatina, pode usar essas coisas todas, tá? Que vai trazer bastante benefício. Ômega 3, aqui a diferença é que na mulher com síndrome com endometriose, cuidado com sangramento, tá? É importante fazer o tratamento específico, tá? Nada vai funcionar se você não for na origem do problema, né? Então, se ela tem endometriose, ela tem alteração de receptores estrogênicos, tá? Se você fizer uma reposição hormonal e não tiver o cuidado em fazer a reposição, o uso do progestágeno, você pode ter efeitos colaterais desagradáveis, tá? Então, a mulher que entrou na menopausa, ela continua tendo os mecanismos todos da endometriose. A mulher que tem síndrome de ovário policístico, ela entra no climatério, ela continua tendo aquele ciclo vicioso. Né? Não é incomum médicos começarem a prescrever para a mulher que está entrando no climatério, síndrome de ovário policístico, entrando no climatério, começa a usar testosterona. Aí começa a ganhar gordura abdominal, começa a piorar o quadro. Né? Então, cuidado. Pode merecer um tratamento antiandrogênico e antiestrogênico específico. Tá? Aqui, pegando um pouquinho da palestra do Vinícius, a importância de você ter domínio sobre esses hormônios. Tá? Reposição, acabou meu tempo, reposição hormonal precisa ter domínio sobre o hormônio. Tá? Cuide, precisa saber usar pellet, precisa saber usar silástico também, pelo amor de Deus. Tá? Quando você usa só silástico, só pellet, você está muito aquém das possibilidades que você pode oferecer para essa mulher. A estabilidade do silástico é completamente diferente do pellet, viu? Então, cuidado. TRH, aqui, maior relação estrogênio-androgênio, lá, maior relação estrogênico-androgênio. Tá? Se for usar tratamento anti-obesidade, entenda aqui que eu não estou definindo um tratamento anti-obesidade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, às vezes, essa pesquisa mostrou isso bem, às vezes, quando ocorre um platô, é porque você escolheu mal o medicamento. Tá? E quando ele não ocorre, é porque você escolheu bem o medicamento. Viu? Mulheres que têm esse perfil de beliscador, aqui nessa pesquisa ele é chamado de intestino faminto. Tá? Ele usou semaglutida. E quem tinha fome emocional usou Contrave e conseguiu uma resposta muito mais eficiente, emagreceu o dobro. Tá? Teve uma eficiência muito maior de resultado final. Tá? Então, escolher bem o medicamento, e você pode fazer isso analisando o fenótipo comportamental ou o fenótipo metabólico. Tá? É isso. Isso aqui tudo é a endometriose, isso aqui tudo é a mulher. Nós precisamos cuidar. O desafio não deveria ser da mulher, deveria ser do médico.
ela não deveria ter que peregrinar para conseguir se cuidar, mas costuma ser assim, né? Nós, da Longevidade Saudável, estamos preparando um curso, sim, pensando nisso. A ideia é construir um movimento para que médicos comecem a mudar essa cultura e para que o médico consiga cuidar das doenças próprias da mulher, é muito importante que ele tenha conhecimento de todas as especialidades. Nenhuma doença própria da mulher afeta só a ginecologia, né? Aqui nós reunimos nutrólogo Fernando, doutor Alessandro Scapinelli, ele é cirurgião, criou um método para fazer a aplicação e retirada de implante por ultrassom, tá? Super elegante, você retirar os implantes por ultrassom, guiado por ultrassom, e conseguir ter segurança na aplicação e na retirada. Doutora Mariana, reumatologista, doutor Elvídio, especialista em lipedema clínico, Ana, mastologista, falar sobre risco de câncer e repouso hormonal e mulheres com câncer e repouso hormonal. Dr. Fábio Kamamoto, cirurgião de lipedema. Todo mundo que quer fazer tratamento clínico de lipedema precisa ter aula com o cirurgião, para saber, são eles que têm experiência em lipedema, tá? Não existe nenhum clínico no Brasil que tem experiência de verdade em lipedema. Quem tem experiência são os cirurgiões, tá? São eles que sabem onde que a gente deve fazer um tratamento clínico ou não, tá? Senão você acaba frustrando você e seu paciente. Doutora Cibele, cardiologista, o curso está sendo preparado com bastante carinho, tá? Obrigado. Está sendo preparado por vocês, vai ficar incrível, né? Só grandes nomes. Fernando, obrigada. Para nós é sempre uma honra te receber aqui, tá? O Fernando já está aí junto conosco há muito tempo, né? Um grande parceiro.